Salve, salve, nação rubro-negra, trazendo mais um vídeo do canal aqui pra vocês. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, do Show do Esporte com Elias Júnior e Glenda, né, onde ele aí janta. Elias Júnior sabe que é um anti aí, ele tenta falar mal de Felipe Luiz, mas Glenda não deixa e humilha aí. Vamos ver aí a reação desse vídeo. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Já tem um esquadrão. O Paquetá vai ter que lutar para ser titular desse time. É isso que eu acho. E se o Felipe Luiz não ficar com o tipinho, porque ele não tem tamanho para ser técnico do Flamengo, ele não tem, você sabe, ele não tem, já tinha te falado. Eu não tenho jeito, você sabe que eu defendo. Se eu sei que você defende, tem todo o direito a defender, o Brasil inteiro defende, você tem que ver os flamenguistas comigo lá semana passada. Não, os flamenguistas estão meio chateados com... Defendendo ele e tal. Elia, para de pegar no pé do Felipe. Eu não pego no pé do Felipe, eu só digo que você precisa ter tamanho para estar na posição em que você está. O Felipe não tem tamanho para ser o técnico do Flamengo hoje, ponto. Se ele tiver esse tamanho, que eu acho que ele não tem, ele vai ter que saber como orquestrar esse time, porque lembra, o Real Madrid já teve os Galácticos e não ganhou nada. Se o Real Madrid teve Galácticos e não ganhou nada, por que o Flamengo não pode ter esse baita esquadrão e não ganhar nada importante também, entendeu? Não, é óbvio que o Flamengo pode, mas até então ganhou. Até então vem ganhando tudo. O ano passado, sim. O ano passado. Lembra? O ano passado ele pegou herança. O Felipe já pegou uma herança. Agora, esse time de 26 é o time que ele tem que construir, é a jornada que ele tem que construir, é o caminho que ele tem que percorrer. É diferente de 25. Vamos ver como é que vai ser esse Flamengo em 26. É completamente diferente de 25. O calendário, inclusive, já está diferente de 25. Está tudo diferente. Os jogadores já chegaram um pouco mais tarde, os principais, a cavalaria, né? Já chegou um pouco mais tarde. Ficou aí, ó, passou um dobrado aí a cavalaria, né? O Flamengo passou aí 4 jogos sem vencer, ontem ganhou de goleada, nada como uma goleada para ver se dá aquela chacoalhada, né? 2 gols do Pedro, 2 gols do Bruno Henrique. Vamos ver só o que vai acontecer. Quanto o Sampaio correr, se você estiver bem em forma, você faz os 2 gols. Então, eu tô falando, não, é isso que eu tô dizendo, é contra o Sampaio Correia. Vamos ver o que vai acontecer. Por exemplo, no meio da semana tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo tá precisando marcar ponto no Campeonato Brasileiro, é contra o Grêmio. Então, aí é que a gente começa a ver como é que a banda vai tocar. Ah, contra o Grêmio é o São Paulo? Desculpa, então. Então não é contra o Grêmio, tô dando informação errada. É Vitória e Flamengo, é terça-feira, é isso mesmo, Vitória e Flamengo. Eu acho que é mais fácil Vitória pro Flamengo? É bem mais fácil Vitória bem mais fácil que o Grêmio, né? Do que o Grêmio, né? O Grêmio é treinado pelo Luiz Castro. É lá em Salvador. Vai ser lá no Barradão. É, lá no Barradão. Se o Jair Ventura tiver a qualidade que eu acho que ele tem, que vai jogar no 4-5-1, ou seja, com 5 no meio e só com atacante, só jogando com atacante na frente, ele vai colocar dificuldade pro Flamengo. Vai nada, eu acho que essa goleada foi importante pro Flamengo para dar aquela chacoalhada nos jogadores, estavam precisando. Ó, Ele já teve a Copa do Brasil junto com o Vasco, mas, bom, goleou, o Flamengo não foi montado. Lógico que para decidir o campeonato, ganhar o Campeonato Carioca, mas é a possibilidade. É para enfrentar o Sampaio Corrêa? Pô, se eu tô no Campeonato Carioca, e no Campeonato Carioca tem Fluminense e Vasco, e Botafogo, e os demais aí, Madureira, Sampaio Corrêa, Portuguesa do Rio, Bangu, é o campeonato que se disputa. Se eu não estou na Premier League, se eu estou na Premier League, vai ter ali Manchester United, Tottenham, Chelsea. É o campeonato que se apresenta esse. Como em outras capitais e outros estados do país. Mas o Goiás vai brigar lá com o Atlético Goianiense e com Vila Nova, porque lá tem outros times menores. A competição estadual é isso. É o que se desenha. Então, é de se esperar. Era de se esperar uma goleada, tirar o saldo de gols. Né? Dependeu de outros resultados, não foi só nessa rodada. Há 2 rodadas atrás, o Boa Vista tinha tropeçado, Madureira tinha tropeçado, o Nova Iguaçu tinha tropeçado. O Flamengo classifica ontem, não só dependendo de si, porque a Portuguesa ganha do Nova Iguaçu. E agora coloca o Flamengo ali. Para mim, se o Flamengo vai com a cavalaria, é favorito ao título do Campeonato Carioca. Quer queira ou não, é mais um título. É uma disputa que vem. Né? Eu acredito que o Flamengo agora, que passou, não vai meter os times sub-20 para encarar o Botafogo. Né? Deve ir com a cavalaria e aí sim, fica favorito. Bom para alguns jogadores, né? Acabei de falar, o Samuel Lino ganhar confiança. Foi um jogador caro que
estava assim, meio escanteado, né? O Everton Cebolinha voltou a jogar bem, entrou, no seu primeiro lance fez o gol de cabeça, mas tudo dentro do normal, dentro da tranquilidade. Porque se o Flamengo sai para jogar mesmo, começa o campeonato com o seu time, não passaria, de repente, depender de outros resultados para poder classificar. Em relação ao Campeonato Nacional, são só 2 jogos, né? São 2 jogos, né? O Flamengo perde do São Paulo, empata com o Inter, né? Na temporada passada o Inter veio também no Maracanã, fez um grande jogo, e na última rodada, jogou até a última rodada contra o Red Bull Bragantino para não cair. Faltam 36 rodadas, o campeonato se estica até, se não me engano, 2 de dezembro. Tem muita coisa para acontecer, mas é um Flamengo que foi montado para ganhar o Campeonato Nacional, as contratações para ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Libertadores. Isso é o principal. Mas não é um Flamengo que foi montado para não classificar no Campeonato Carioca. Não estamos ouvindo. É porque tem que falar que nos 3 jogos que interessavam no ano, Vamp, o Flamengo foi mal. Que foi São Paulo, partida ruim. Internacional, partida muito abaixo do esperado. E a final da Supercopa contra o Corinthians, que o Corinthians foi melhor que o Flamengo. Eu acho que isso tem que ser falado. Claro que é o começo de temporada. É óbvio. O que foi que você está falando? Fala. Não, contra o São Paulo, o Flamengo foi melhor o primeiro tempo. Tá, mas e o segundo? Eu sei que o jogo se resume a 90 minutos. Mas é começo de temporada, pô. O segundo jogo, e esses atletas voltaram depois. Você vê que o Jorginho agora, se não me engano, já machucou, né? Tá machucado. Já machucou a posterior. Aí. Então, e aí cabe também a pergunta que eu vou fazer pro Mauro, né? Porque o Vamp diz que acha que o Flamengo agora não deve ir com a base pro jogo contra o Botafogo. Agora, o planejamento do Flamengo era ter a base no Campeonato Carioca. Abriu mão disso para não ser rebaixado, né? E já não foi rebaixado. Agora, Mauro, você concorda com o Vamp que o Flamengo não deve ir com a base? E se você concorda com isso, o que você acha que tem que ser feito? Agora que o Flamengo já não foi rebaixado, né? Que era o risco. Todo mundo sabia que o Flamengo estava cagando para o Campeonato Carioca. Cagando. E agora, o Flamengo vai voltar a não ligar para esse campeonato? Ou você acha que já que é mata-mata contra Botafogo, tem que botar o time principal? Já dando a minha opinião, tá? Eu iria usar só alguns jogadores do time profissional, dos que são reservas, porque o Flamengo já começou mal o Campeonato Brasileiro. O Flamengo já tem que começar a tirar esses pontos perdidos, que perdeu 3 pontos contra o São Paulo e perdeu 2 pontos contra o Internacional no Maracanã. E outra, Mauro, é claro que tem que se elogiar uma goleada de 7-1, mas dá para ser parâmetro para esse Flamengo um jogo contra o Sampaio Correia? Porque jogadores que estavam mal até agora, o Pedro é um, aí já fez 2 gols. O próprio Samuel Lino, como disse o Vampeta, o Paquetá, ele mostrou uma baita qualidade com a bola nos pés, né? E eu acho que esse cara vai trazer muita qualidade ainda. Mas, de novo, perde um gol absurdo. Dá para se elogiar ou não dá para tomar como parâmetro um jogo contra o Sampaio Correia, Mauro? Diante dos jogos que mais importavam no Brasileirão e na final da Supercopa. Primeiro assim, eu concordo muito com a análise de pensamento do Vamp. Eu acho que, lógico, a gente vai criticar pontualmente as más atuações do começo de temporada, mas é começo de temporada. Se quiser que o time voe agora, vai estar equivocado. Claro que era para estar jogando mais, claro que a atuação contra o Inter foi patética, muito fraca, pior. Os outros jogos teve bons momentos. Contra o São Paulo, primeiro tempo. Contra o Corinthians, segundo tempo, com a meia menos, o Flamengo foi melhor que o Corinthians, que ameaçou muito pouco para um time com a mais. Contra o Fluminense foi um jogo bem vai e cá, momentos de um e do outro, não foi um jogo de ampla supremacia de um e do outro. O Flamengo ainda deu o gol de presente naquela falha do Emerson Royal, né? Contra o São Paulo mesmo perde o jogo num erro também individual grave, assim, erros graves, do Royal, depois do Pulgar, que ajeitou a bola para o Danielzinho marcar, porque tentou dominar dentro da área, enfim. Agora ontem foi um jogo contra um time muito frágil, mas há maneiras e maneiras de ser ganhado um time fraco, né? O Flamengo meteu 7-1, atropelou os caras e fez os gols, fez o saldo e ficou aguardando um resultado que lhe favorecesse. Poderia ser uma derrota do Boa Vista, a derrota do Madureira,
com esse placar elástico que foi construído, ou um empate ou derrota do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu perdeu, e mesmo que empatasse não adiantaria, conseguiu se classificar. Mas daqui para frente, o que vai acontecer? O Flamengo joga terça-feira contra o Vitória em Salvador. O Botafogo, a priori, joga com o Fluminense quinta-feira. Eu digo a priori porque esse jogo tinha que passar para quarta. Por quê? O Botafogo vai jogar quinta-feira contra o Fluminense e aí ele vai ficar obrigado a jogar contra o Flamengo no domingo, que aí não pode jogar no sábado. Se jogasse na quarta com o Fluminense, poderia fazer sábado de carnaval, Botafogo e Flamengo. E depois, o Flamengo joga só na quinta, dia 19, quinta depois do carnaval, na Argentina contra o Lanús. É muito mais tranquilo. 3 horinhas de voo, pega o avião na quarta depois do treino, quarta de cinza, vai para a Argentina, dorme lá, joga e vai embora. O Botafogo vai jogar em Potosí, lá nos 4.000 metros, a fase preliminar da Libertadores. E passando, joga contra são 2 jogos, esse é o primeiro. Contra Argentinos Júnior, que ontem perdeu para o Racing 2-1, ou Barcelona de Guayaquil. Então, o Botafogo tem uma caminhada para chegar à fase de grupos da Libertadores. É o jogo mais importante. Que adianta avançar no Carioca, eliminar o Flamengo e perder lá em Potosí, ser eliminado daqui a pouco pelo Potosí. Vamos esquecer que o Corinthians, ano passado, quase foi eliminado pelo time da Venezuela, né? Que até esqueci o nome. É da Universidade de... Universidade, o que mesmo? Até esqueci o nome. Na Universidade. E depois caiu para o Barcelona de Guayaquil, que pode cruzar o caminho do Botafogo na próxima fase, né? Se eliminar o Argentino Júnior e o Botafogo passar pelo Potosí, lá da Bolívia, né? Lá são 4.000 metros, mais de 4.000 metros. É alto para chuva, mais alto do que La Paz. Então o Botafogo tem uma situação da mais delicada de calendário, que joga hoje com o Vasco. Poderia jogar quarta com o Fluminense, e aí quarta com o Fluminense, sábado com o Flamengo, ele teria mais um jogo para viajar e tal, altitude, se recuperar. Então acho que o Botafogo vai estar ainda mais embananado que o Flamengo, que só vai jogar depois na quinta. O Flamengo joga terça, sábado ou domingo e quinta. E é Salvador, uma viagem do Rio, que é 2 horas e pouco de voo, né? É, uma hora voo frutado, pô. É, então voo. 50, 2 horas. 2 horinhas de voo. 2 horas já é normal. É, então, 2 horinhas de voo. Fretado é mais rápido. É mais rápido ainda, não tenho. Enfim. Aí joga. Isso é terça. Aí joga no Rio, não viaja, contra o Botafogo, seja sábado ou domingo. A priori deve ser domingo esse jogo, porque o Botafogo joga na quinta. E depois só na quinta-feira lá na Argentina, que são 3 horinhas de voo também, fretadinho, bonito, tranquilo. Então, o Botafogo está numa situação pior, né? E com um detalhe, né? O Flamengo joga a Recopa, né? O Botafogo joga a fase preliminar da Libertadores. A Recopa é importante ganhar um troféu internacional, mas ficar fora da Libertadores também seria terrível para o Botafogo. Então os dois têm um calendário ruim e o do Botafogo é pior nessa semana. Eu imagino que no sábado os 2 times vão colocar reserva, misto, talvez com alguns jogadores da base, até em último caso. Que tanto o Martim Anselmi quanto o Felipe Luiz vão ter que partir para alternativas. Sobre o Paquetá está se readaptando ao futebol brasileiro, é normal que ele tenha alguma dificuldade. Ontem ele fez um bom jogo atuando como segundo volante. Acho que o fato importante é a versatilidade dele, né? Perdeu lá um gol, mas que não teve maiores consequências. O gol perdido foi contra o Corinthians. Aquele gol que não poderia perder. Nenhum jogador profissional pode perder um gol daquele, né? Ainda mais naquele contexto. 1 a menos, finalzinho do jogo, faz o gol ali e o Flamengo vai grandão para a disputa de pênalti, porque empata praticamente no último lance, né? Que o segundo gol do Corinthians é uma consequência daquele gol perdido. O Flamengo ali meio que ficou entregue e aí tomou o segundo gol. Faz o gol ali, dificilmente tomaria um segundo, que já se organizaria para levar o jogo para os pênaltis, né? Como vinha buscando o gol no segundo tempo. Mas acho que a gente tem que ter um pouco de paciência para ver a coisa acontecer. Crítica pontual, o gol perdido e tal. Esse jogo acho que menos, porque o jogo foi 7-1. O gol que ele perdeu não teve maiores consequências. Foi até uma jogada muito bonita, né? Dele com o Pedro. Foi bom também para o Flamengo Pedro ter feito 2 gols. O Lino. Gol mesmo perdido foi contra o Corinthians. Ele sai pra tabela e chapa. Sim, a bola não bateu na trave. Ele pode perder, até pela relevância do momento. Agora, ontem, pontos positivos, independentemente da fragilidade do adversário, para esses caras ganharem confiança. Pedro marcando 2 gols, é importante o artilheiro voltar a marcar. Até porque tem uns malucos aí na torcida do Flamengo que acham que o Pedro não serve para nada. É sério, você abre na rede social, tem gente que fala que o Pedro é cone, que ele não serve. É impressionante a miopia, para dizer o mínimo, futebolística dessa gente. O Lino deu 2 assistências, fez um gol. O Royal deu 2 assistências. O menino lá que entrou, o Douglas, fez um gol também, o terceiro dele no profissional. Isso é legal, porque você pega o adversário fraco e você consegue dar um pouco mais de confiança aos jogadores que precisam. Ritmo pro Vitão. Exato. Jogou o Vitão, o Danilo pôde jogar também. Então, acho que isso foi bom. O goleiro, André, falhou no gol do Sampaio Corrêa, mal posicionado, acho que é uma coisa para se discutir, para corrigir. E o Ayrton Lucas, que não pode, né, entregar a bola para o adversário no lance do gol, né? Fosse um jogo mais difícil, aquilo poderia ter maiores consequências. Ele praticamente não disputa a bola.
O Ayrton Lucas defensivamente vem muito mal, não é de hoje. Esse é o ponto que eu acho preocupante, porque agora ele e Alexandre não joga todas as partidas, tem até jogado muitas vezes, e o Ayrton Lucas tem que corrigir isso aí. E não adianta também começar a falar do Vinha não, galera, quem é Flamengo aí, tá, o Vinha foi embora, o Vinha jogou ontem, de novo foi substituído do intervalo, se não me engano, foi do intervalo. O River Plate jogando em casa contra o Tigre, que tinha vencido o Racing por 3-1 na final de semana anterior, estava perdendo de 4-0 ontem, 4-0, terminou 4-1. 4-1 para o Tigre, em cima do River Plate. A torcida protestou em determinado momento com veemência, como tem que ser um papelão desse. E o Aníbal Moreno, ex-Palmeiras, entregou uma bola no pé do atacante adversário, lá o Romero, que só finalizou. Entregou assim, sabe? Tipo, toma, filho. Muitos erros, e o Vinha vem mal lá também, quer dizer, o River vem mal, né? E o Vinha não vem bem. Então, acho que esse argumento de que o Vinha podia ficar, realmente a gente tem que, a essa altura, falar o óbvio, que não dá para ter certeza de que ele poderia fazer melhor, que de fato o momento não é nada bom também desse jogador. Acho que esse foi o ponto mais preocupante. Ayrton Lucas. O jogo em si, o adversário fraco, mas eu falo sempre, você pode ganhar do adversário fraco de várias maneiras. Ganhar de 2-0, 2-1, 3-1, foi 7. Né? O time fez gols, aproveitou a fragilidade de Sampaio Corrêa para se classificar com uma vitória com autoridade diante dos 25 mil torcedores que foram ao Maracanã. Ontem choveu muito, teve até alerta de raia, aquelas coisas todas. Foi até um público aceitável nesse contexto aí todo, sábado à noite. E uma vitória que evita o vexame, que seria disputar o torneio da morte também, né? Aí seria um papelão. Lembrando que se o Flamengo for eliminado, quem for eliminado, Flamengo ou Botafogo, é jogo único. Na semifinal, 2 jogos. E depois na final, 1 jogo. Quem for eliminado joga a Taça Rio. A Taça Rio não tem a menor relevância, não tem rebaixamento. Rebaixamento é o torneio da morte, dos 4 que já foram eliminados. Então, na Taça Rio, você pode colocar só o time sub-20. Se perder, perdeu. Se ganhar, ganhou, não tem a menor importância. Quem joga a Taça Rio? Os 4 eliminados, né? Dessa fase de quarta de final. É 2 semifinais, um jogo só final? É um jogo só. Um jogo só. É coisa do campeonato estadual, né? É um jogo agora, na quarta, 2 na semi e 1 na final. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí, né? No começo a Grenda jantando aí o ante, falando aí sobre o Flamengo, né? Tentando aí diminuir Felipe Luiz. Mas Felipe Luiz é um ótimo técnico, um técnico fora de série, vem crescendo cada vez mais aí. A gente sabe que precisa melhorar algumas coisas, precisa, né? Mas para um cara que chegou agora, já ganhou vários títulos, montando um time desse jeito aí, merece sim elogios, merece todo esse empenho que ele vem recebendo, né? E com certeza ele vai crescer cada vez mais nesse Flamengo. E o próximo jogo é contra o Vitória, né? Um jogo bem complicado, um barradão, um time bem chato, né? O time do Vitória. E o Flamengo precisa vencer para pontuar no Campeonato Brasileiro, né? E aí subir na tabela. Precisa vencer esse jogo. Dê sua opinião aqui pra gente se você gostou do vídeo, galera. E até o próximo vídeo.